Olá pessoal, tudo bem? Neste segundo vídeo, nós queremos falar sobre o princípio da legalidade ou da reserva legal. Alguns autores distinguem os conceitos destas duas expressões, outros já dizem que não tem importância prática porque praticamente seriam a mesma coisa. De toda forma, é importante falarmos sobre a sua importância. E aí também quero fazer uma observação. Muitos acham que o estudo dos princípios no direito penal ou no processo penal são um assunto que não cabe mais àquele que estudou, já se formou, tem a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, mas isso é um ledo engano. Teses de doutorado, teses inclusive para ser catedrático de direito penal ou processo penal na Alemanha, versam sobre esse tema, a compreensão e a profundidade desse tema. Recentemente, o STF se debruçou também sobre a compreensão e a extensão desse tema do princípio da legalidade, que é um princípio delimitador do poder punitivo, como nós vamos ver em seguida. Portanto, quero dizer para vocês o seguinte: o princípio da legalidade, ele diz que não há pena, não há crime, não há medida de segurança sem uma prévia lei que o estabeleça, que o crie, que o reconheça. Este princípio, ele funciona como delimitador do poder penal, como também fundamentador do próprio poder. É dizer, o Estado não pode punir senão pela lei, através da lei, e como também não pode criar figuras criminais sem que seja através da lei. A extensão desse princípio nós vamos ver em alguns pontos, mas ela delimita, aliás, ela fundamenta o princípio republicano que vige sobre todos nós, no sentido de sermos governados por representantes democraticamente eleitos que irão, por fim, criar as figuras criminais na lei para que possam regrar a sociedade, possam disciplinar a sociedade. Pois bem, este princípio da legalidade foi reconhecido, sobretudo na obra do Marquês de Beccaria, em que ele deve essa formulação a Feuerbach na Alemanha. Porém, é de se dizer, até aquele momento, para entendermos a importância disso, o direito penal tinha uma compreensão deísta e não uma compreensão racional. Tudo ainda era formulado com apego às noções do que seria o pecado e a punição vinda do divino. Isso acabava por deixar um amplo poder nas mãos dos governantes, nas mãos de quem detinha o poder na época. Poder esse que criava ou não tinha peias, não havia peias sobre ele. Ele poderia se arvorar em arbitrariedades, em injustiças, calcado apenas no sentido de dizer, não, isto é crime porque ofendeu aquilo e ofendeu porque eu entendo que ofendi e deve ser punido de acordo com a pena que eu também pensar ser uma pena correta. O princípio da legalidade acaba, portanto, de colocar balizas e dizer não pode ser um autoritário que venha a dizer o que é crime e o que não é. Ele também não pode dizer qual a pena aplicável ao caso. Tudo deve advir da lei. Então, esse fundamento de garantia da liberdade do cidadão tem de estar radicado na lei.
e não na vontade do soberano. Eu pontuei aqui onde este princípio da legalidade se inicia, e em termos legislativos mesmo, e o primeiro lugar foi na Declaração de Virgínia, em 1776, e dizia: nenhum homem será privado de sua liberdade, exceto pela lei do país ou o julgamento de seus pares. O artigo 8º. Ele também foi previsto na Lei Josefina, que era uma lei austríaca de 1787, que previa também: nem toda ação contrária à lei é um crime e devem ser consideradas como delitos somente aquelas ações contrárias à lei que sejam declaradas como tal e por uma lei atual. E aí, finalmente, nós tivemos esse princípio fincado nas Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e dizia: nenhum homem pode ser acusado, detido ou encarcerado, senão nos casos determinados pela lei, segundo as formas por ela exigidas. Na modernidade, praticamente todos os países adotaram o princípio da legalidade como princípio fundamentador do direito penal, sem o qual o direito penal não poderia sequer existir, sequer existe fora deste princípio. Este princípio ele tem garantias e consequências, né? Como eu também apontei anteriormente, falei que iria dizer para vocês. A primeira consequência e a primeira garantia desse princípio são as garantias criminais e penais. O caráter absoluto da reserva legal impede que o poder legislativo venha a delegar o poder que tem advindo da Constituição para criar uma norma penal. É dizer, a norma penal, o crime definido como tal na lei, não pode ter uma origem que não a fonte legislativa, o poder legislativo democraticamente eleito de um país. Não pode o presidente da República, o prefeito de uma cidade, o secretário de segurança de um estado, não pode criar uma lei penal, uma norma penal. Essa é uma garantia, inclusive, de liberdade do cidadão, para que ele não esteja sujeito aos arbítrios de um e de outro. Somente os eleitos por ele podem estabelecer aquilo que é crime, como também aquilo que é pena, certo? Existe também a garantia jurisdicional e penitenciária da execução. Quando nós dizemos que o princípio da reserva legal deve estar pautando toda a atuação do poder punitivo, nós dizemos que isso deve se aplicar não somente na criação de uma figura delitiva na lei, mas também no momento em que a pessoa for processada. Então, há aqueles que dividem o princípio da reserva, o princípio da reserva legal ou da legalidade em legalidade estrita e mera legalidade. A mera legalidade seria apenas a exigência da lei anterior para a criação do tipo penal, e a legalidade estrita seria o princípio da legalidade aplicado em todas as instâncias de aplicação do poder punitivo. Portanto, no momento em que você é processado, o princípio da legalidade não deixou de pairar e se aplicar a você. Portanto, você só pode, de acordo com a Constituição, ser processado por uma autoridade competente. E essa competência é definida na lei. Você também não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ainda que tenhamos essa celeuma que se estabeleceu sobre a compreensão deste princípio na Constituição, mas
é um princípio de legalidade estrita, de sorte que não pode ser modificado. É uma cláusula pétrea, inclusive. A frase ou a afirmação também na Constituição, segundo o qual toda pessoa há de cumprir uma pena num lugar humanamente viável, é também uma garantia decorrente do princípio da legalidade aplicada aí à execução. Então nós falamos sobre as garantias na seara criminal e penal no momento do seu processamento perante o Estado e na execução da pena. E agora falaremos das garantias decorrentes destes princípios aplicadas à irretroatividade e à sua exceção. E aí queremos fazer uma digressão interessante. O que é que diz a Constituição? Que a lei penal não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Por conseguinte, admite uma exceção. A lei penal só retroagirá para beneficiar o réu. Isto também é uma garantia, uma segurança, uma garantia de liberdade para o cidadão, que não pode se ver surpreendido diante do poder público com a criação com a criminalização de uma conduta que até ontem ele praticava e que não era crime, mas que a partir do dia seguinte passa a ser. Ora, esta lei não pode retroagir para atingir o ontem, ela só pode atingir o amanhã, ok? O princípio também da legalidade ele vai se estender à determinação ou à taxatividade. O que quer dizer? É o que chamamos de lei escrita e certa. Para delimitar uma conduta criminal, para criar uma conduta criminal, não é necessário apenas uma lei. É necessário que ela seja uma lei escrita e certa, sem expressões genéricas que acabam por alcançar condutas indeterminadas. Evidentemente que na lei nós temos algumas exceções, porque em vários casos não pode o legislador conceber as diversas formas de prática de um crime, mas isso é a exceção. A regra é que a lei consiga definir uma conduta criminosa de maneira restrita e certa, para que o intérprete da lei, seja o juiz, seja o promotor, o advogado, ou quem quer que seja que vai aplicar a lei penal, não venha dizer que aquela lei, aquela norma se aplica também a uma outra atitude, a uma outra conduta, quando na verdade não se aplicaria. E porque o legislador utilizou uma expressão genérica para ser utilizada ali na norma, acabou por dar margem a essa arbitrariedade. Não pode. Em termos de criminalização de condutas, precisamos de leis escritas, de leis certas, leis taxativas, tá? Mas existem as exceções, como eu acabei de falar. Eu queria também falar sobre uma exceção, porque a respeito do primeiro ponto, que é da garantia criminal e penal. Nós falamos que somente o poder legislativo poderia versar e criar uma lei penal. Mas também há uma certa relativização dessa garantia, o que é de mais perigoso. Inclusive alguns autores não concordam com esse tipo de proceder, que é no caso das leis penais em branco. Que são as leis penais em branco? São aquelas leis que precisam de uma complementação normativa, seja de um órgão equiparado aí ao poder federal, ou seja, ao poder legislativo, ou mesmo um órgão inferior da administração pública, no qual ele emitirá uma compreensão da lei que se juntará àquilo que já está descrito na lei penal originária e ali conseguirá definir o que é crime.
Nós temos como exemplo a lei de drogas, na qual é uma portaria do Ministério da Saúde que define quais são as drogas ilícitas, porque são as drogas ilícitas que são combatidas ali no artigo 33 da lei de drogas e não as drogas lícitas, evidentemente. Como não é o juiz quem diz e nem o legislador quem o disse, porque não existe essa descrição no tipo penal, precisa-se dessa complementação de uma outra ordem normativa, seja de uma outra lei vinda do legislativo ou mesmo de algum outro órgão da administração pública para complementar a figura delitiva e só assim termos os limites concretos da criminalização daquela conduta. Então essa seria uma exceção, perigosa até, como vemos agora no momento de pandemia, no qual o artigo da parte geral do Código Penal, se não me engano, artigo 268, que trata sobre o descumprimento de medida preventiva da pandemia, seria um crime também, mas essas medidas descumpridas, elas viriam através das portarias, dos órgãos administrativos, seja do município, do estado ou do governo federal. Então, acabava que a criminalização final da conduta ficaria a cargo destas autoridades e não do Poder Legislativo, porque eles iriam determinar aquilo que é crime, como, por exemplo, se determinasse que usar máscara em determinado local é crime, constituiria crime. Então, não foi o legislador quem disse isso, o legislador apenas que disse que descumprir esta norma tendente a impedir a propagação do vírus ou de uma pandemia seria crime. Então é um outro órgão, uma outra autoridade que acaba dizendo aquilo que é crime para o cidadão e não o Poder Legislativo. Então seria uma grave exceção, mas às vezes necessária, a essa garantia dada pelo princípio da legalidade, pelo princípio da reserva legal aos crimes e às penas, tá certo? Então, essas são algumas pontuações do princípio da legalidade e da reserva legal. Teríamos mais coisas para falar, mas acredito que no decorrer dos nossos comentários sobre os princípios vamos acabar abordando, porque este princípio é sempre invocado nas discussões sobre limitação do poder penal, tá certo? Então fico aqui a essas explicações. Grande abraço, bom trabalho e bons estudos.